give you time to put your earphones because I am under strict instructions to speak in Portuguese, which I like very much. Bom dia a todos, queria cumprimentar meus amigos de mesa, Virgílio Debate, Jorge Chediak, Linda, pessoa dela e da Anitta, cumprimentar todos os funcionários da Organização Internacional do Trabalho, todos os que estão aqui presentes, todos envolvidos de uma maneira ou de outra nesses projetos de trabalho solidário, em última análise, que é disso que se trata. Bem, estamos celebrando esse caminho de Buenos Aires mais 40, importante conquista do Grupo de 77. Eu fui embaixador na ONU, fui embaixador em Genebra, e muitas vezes eu vi, mas o Grupo de 77 não serve para nada, são só discussões, é só para fazer coisa contra, nunca é para nada criativo. E nós estamos vendo o resultado muito positivo do trabalho do G77 e a criação, na realidade, da ideia dessa cooperação Sul-Sul, antes que o nome ele próprio tivesse aparecido, né? Na época se chamava Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, TCDC, né, em inglês. Eu me recordo que até muito recentemente, quando eu fui ministro das Relações Exteriores pela primeira vez do governo do presidente Itamar Franco, início dos anos 90, não se falava cooperação Sul-Sul, não que o termo nunca tivesse aparecido, mas falava-se pouco. Na realidade, a primeira vez que eu ouvi falar em cooperação Sul-Sul e esse uso da expressão Sul para definir os países em desenvolvimento, não ficar adstrito, digamos assim, ao critério geográfico, foi na Comissão Sul, presidida por Julius Nyerere, saudoso Julius Nyerere, grande estadista africano e grande promotor da cooperação entre países em desenvolvimento. Eu tive, aliás, a honra de, logo depois de ter sido embaixador em Genebra, fui ministro do governo brasileiro e assinei a adesão do Brasil ao Centro-Sul, South Center. Né? Levou muito tempo para ser ratificado, tinha deixado o governo. Quando eu voltei ao governo com o presidente Lula, tive a oportunidade de enviar o documento para ratificação. Mas é algo extremamente importante e que marcava essa consciência de que os países em desenvolvimento, independentemente de religiões, de línguas, até mesmo de estágios de desenvolvimento, tinham muita coisa em comum e podiam cooperar entre si e poderiam se beneficiar muito dessa cooperação recíproca. Eu participei também de uma outra iniciativa, não da criação da iniciativa, mas estive envolvido em alguns momentos no G15, que era um grupo de países, acho que nunca foram 15, foram 17, 18, 19, mas como o G77 também, hoje deve ter cento e tantos países, não sei como. 134. E se alguns países continuarem se subdesenvolvendo, é capaz de aumentar o número. Vamos ver o resultado que algumas ações terão. Mas, enfim, e o G15 também, como era um grupo um pouco menor, era menor ainda assim, muito grande, mas era um grupo menor, permitia discutir projetos concretos de cooperação técnica. Eu me lembro de algumas ideias em pequena e média empresa, envolvendo o Egito, o Brasil e alguns outros, mas era uma coisa muito ainda embrionária, na minha opinião, muito limitada, mas valeu pelo fato de ter aumentado a consciência sobre a importância dessa cooperação entre países em desenvolvimento. E, digamos, claro que cada um em nossas regiões tinha também seus processos de cooperação. Na América do Sul, na América Latina em geral, havia um interesse grande de cooperar com outros países. E no caso do Brasil, que eu conheço obviamente melhor, a maior intensidade da nossa cooperação com a África começa com a criação da comunidade dos países de língua portuguesa. Claro que nós tínhamos também cooperação com outros países, até mesmo alguém mencionava para mim, um amigo aqui de Zâmbia, não
zambiano brasileiro, que ele mora no Brasil hoje em dia, mencionava que um parente, seu irmão, se não me engano, estudou no Instituto Rio Branco, que é a nossa escola diplomática, era já também uma cooperação sul-sul, sem necessariamente o nome. Mas eram ações, digamos assim, mais esporádicas. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que esse tema ganhou muito impulso. Eu não quero ser necessariamente partidário, mas também é impossível deixar de ser, com o governo do presidente Lula, em que a ênfase na cooperação com países em desenvolvimento passou a ser muito forte. E aí, quando eu falo cooperação, eu não me restringo à cooperação técnica. Claro que a cooperação técnica é um elemento muito importante, e no nosso caso sempre foi muito importante, em termos como agricultura tropical, saúde, enfim, muitos outros, pesca artesanal, muitos assuntos que, digamos, por natureza, esporte até, e que as afinidades e as necessidades semelhantes facilitavam a cooperação. Muitas áreas ligadas ao trabalho, ensino profissional. Eu mesmo tive a ocasião de inaugurar em vários países africanos centros que eram organizados pelo nosso sistema de ensino profissional. No Timor-Leste também, um outro país de língua portuguesa tão distante, foi muito interessante porque na realidade ninguém falava português, praticamente o curso era ensinado nas línguas locais, mas oficialmente é um país de língua portuguesa e o português tem estado presente lá progressivamente. Nós fizemos também um curso especificamente na área do trabalho e da formação profissional. Mas a expansão da cooperação sul-sul se deu, no nosso caso, que eu posso falar, é o caso do Brasil, que se empenhou muito nisso, com uma consciência de que o nosso relacionamento externo teria muito a ganhar com a maior intensidade da relação com o país em desenvolvimento. E eu costumava sempre dizer, a política externa tem que ter uma dimensão de generosidade. E a mídia brasileira frequentemente criticava muito isso, dizia, mas como? A política externa, cada um cuida do seu interesse, né? Já dizia o Roosevelt, né? Os Estados Unidos não tem amigos, tem interesse. E provavelmente, se você for olhar na diplomacia, né? Metternich ou Talleyrand, todos terão visado o interesse do país. Mas isso é verdade, você tem que olhar o seu interesse. Então, eu costumava dizer que a generosidade, na realidade, é você olhar o seu interesse a longo prazo. É você olhar o seu interesse de viver num mundo de paz. No caso do Brasil, isso é uma imposição até da geografia. O Brasil tem 10 vizinhos. Eu creio que poucos países do mundo poderão dizer que tem 10 vizinhos e não tem nenhuma guerra há 150 anos. A única guerra que nós participamos nesses 150 anos foi a Segunda Guerra Mundial, em que fomos chamados a lutar também pela democracia, justamente aqui na Itália. O Brasil foi o único país latino-americano a enviar tropas para a Itália e morreram, total população, não é nada comparado com outros países, mas enfim, acho que total 2.000 pessoas, incluindo as pessoas que morreram na costa brasileira, 600 morreram na Itália. Então, era um envolvimento nosso com a democracia. Mas com a nossa região, felizmente, nós não temos nenhum atrito. Houve pequenas rivalidades, mas em certos momentos mais agudas. Eu acho que na época dos governos militares, as rivalidades foram até usadas, de certa maneira, para justificar certas ações, mas com o advento da democracia forte na região, a necessidade de cooperação entre os países da região se tornou muito, muito importante. O caso do Brasil e Argentina se tornou muito forte, não só na área econômica, na criação do Mercosul comercial, mas também em muitas outras áreas, inclusive em áreas que dizem respeito diretamente ao trabalho, previdência social, direito de viver no país, livre trânsito, né, algo que fez com que o Mercosul seja muito mais do que uma área de livre comércio, como as pessoas, às vezes, até no Brasil pensam. Né? Estão dizendo, vamos flexibilizar o Mercosul. Estamos vendo o que acontece com o Brexit. Se você não tem um ônus você não tem um bônus sem um ônus. Você não pode ter certas liberdades, certas facilidades, não achar que a gente vai continuar vendendo automóveis para a Argentina e, eventualmente, criar dificuldades
para a locomoção das pessoas. E tudo isso se faz dentro de um horizonte que tem que ter um certo ideal, né? Eu, sinceramente, nos meus anos de política, eu não sou político talvez um pouco por vocação, mas não por origem, nunca fui eleito, eu tive mais de um voto, era o voto dos eventuais presidentes da República. Mas eu acho que a política, se ela for despida de ideal, ela realmente não interessa, na minha opinião. Aí é um jogo, dizia, acho que foi Santo Agostinho, uma frase que ele fazia sempre, que o governo, se ele não tiver um ideal ético, não se distingue de um grupo de salteadores de estrada. Então, muitas vezes, aliás, os governos não se distinguem desses grupos de salteadores de estrada. Mas o ideal ético é que transforma esse ideal de você mudar internamente e mudar também na sua relação com os outros. Então, é todo esse sentimento que na nossa região se fez muito forte, e no caso do Brasil até forçosamente pela geografia, ele se estendeu à nossa relação internacional. A comunidade dos países de língua portuguesa tem muitos méritos, mas um dos méritos, do ponto de vista do Brasil, foi fazer com que o nosso olhar se voltasse de maneira mais intensa para a África. Ele esteve voltado para a África na época da descolonização. Depois, uma série de circunstâncias fizeram com que o Brasil se afastasse um pouco dessas posições. Nunca renegamos propriamente essa relação, mas ela se intensificou novamente, voltou a se intensificar com a criação da comunidade dos países de língua portuguesa. Mas já agora, em períodos recentes do governo Lula, ela se estendeu muito além disso e a nossa relação com a África aumentou muitíssimo. E bem, e dentro desse processo, eu só fazer uma outra referência que não é estritamente de cooperação técnica, eu pessoalmente estive muito envolvido nas negociações comerciais do Brasil, nas negociações, sobretudo, da Organização Mundial do Comércio, e enfim, para quem acompanha o assunto, a famosa reunião de Cancún, em 2003, quando se pensava que ia se fechar um acordo, ou pelo menos as linhas gerais de um acordo, havia uma proposta que era muito desfavorável para os países em desenvolvimento. Mas a tradição era essa, que a Europa e os Estados Unidos chegavam a um entendimento, às vezes traziam com eles o Japão e o Canadá, e depois os outros tinham que aceitar. Foi o que aconteceu, por exemplo, na rodada do Uruguai, da qual também participei, e que na realidade os países ali conseguiam tocar em algum detalhe de interesse, mas, digamos assim, a linha geral do acordo já estava definida. E em Cancún, o Brasil, mas com um grupo grande de países, não poderei mencionar todos, mas, digamos assim, certamente a Argentina, sempre muito próximo de nós, e África do Sul, tinha até um país de menor desenvolvimento relativo, Least Developed, que era a Tanzânia, participava do grupo. Criou-se um grupo de 20 países que disse não ao acordo agrícola que estava sendo proposto. Porque o acordo agrícola não tinha as coisas que nós necessitávamos e, ao mesmo tempo, em outras áreas havia preços muito grandes. E depois acabou havendo uma revolta mais ampla até dos países de menor desenvolvimento relativo, outros países vulneráveis, etc. E a reunião, entre aspas, fracassou, mas na realidade não foi um fracasso. O que se impediu foi que houvesse um acordo que consolidasse regras internacionais muito desfavoráveis para os países em desenvolvimento. Inclusive, vários itens foram retirados da agenda, aí mais por iniciativa até dos países de menor desenvolvimento relativo. E quando a rodada voltou a ser lançada, nós sentimos a necessidade de que era preciso manter aquela militância conjunta, digamos assim, dos países em desenvolvimento, o próprio G20, que era o grupo que nós estávamos mais envolvidos, que era esse grupo que eu mencionei, Brasil, Argentina, Nigéria, Tanzânia, etc. Nós tínhamos que também estender esse agrupamento aos países de menor desenvolvimento relativo. Porque sempre, nas discussões, me desculpem aqui as pessoas que são de países desenvolvidos, mas as negociações comerciais são muito cruas, são muito despidas de qualquer... a gente vem num ambiente como esse, num ambiente do OIT, num ambiente mesmo, sei lá, da Organização Mundial de Saúde, você sente um ambiente de maior fraternidade. Na Organização Mundial de Comércio, a GATT, as concepções são muito diretas, muito cruas e há muito interesse. Então, o esforço para dividir os países em desenvolvimento é muito forte.
Quando nós criamos o G20, inicialmente, o que nos diziam, não, mas como que o Brasil e a Argentina vão ficar do lado da Índia? Se o Brasil e a Argentina são países exportadores de produtos agrícolas e a Índia tem uma agricultura familiar muito forte e depende muito, inclusive, das importações. E nós conseguimos. E depois, quando fizemos o grupo Brasil, Índia e esses outros que eu mencionei, se dizia, não, Brasil, esses países grandes, emergentes, embora esquecemos que havia ali a Tanzânia, que é um desenvolvimento relativo, e outros países que não eram tão grandes, mas eram também, não eram tão, talvez de menor desenvolvimento, mas também eram países vulneráveis, se dizia, não, Brasil e Índia pode ser, com a Argentina, etc., África do Sul, mas e os países menores? Então, o nosso grande esforço, que foi o esforço responsável por talvez uma das pouquíssimas vitórias que aparentemente se está consolidando agora, que é a eliminação total dos subsídios à exportação, só foi possível porque numa reunião que nós tivemos, na reunião de Hong Kong, na reunião ministerial de Hong Kong de 2005, era uma sala mais ou menos desse tamanho, e eu tinha falado com os colegas lá, vamos fazer uma reunião com as lideranças dos países de menor desenvolvimento relativo, que eram várias categorias, menor desenvolvimento relativo, países vulneráveis, países insulares, pequenos países, enfim, tinha uma série de categorias. Mas vamos fazer uma reunião que reúna, digamos assim, as lideranças do G20 com a liderança dos países de menor desenvolvimento relativo e outros. E foi talvez uma das cenas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Eu lamento que não tinha imprensa para filmar. E na época não era tão comum usar o iPhone, acho que nem tinha iPhone para filmar. Porque era uma sala desse tamanho, talvez até um pouco maior, e não vieram só as lideranças. Eu vi uma invasão verdadeira da sala. E eu conheci a OMC, conheci o antigo GATT, que essencialmente era uma espécie de clube anglo-saxão, né, que todas as pessoas se chamavam pelo primeiro nome, mas os outros ficavam de fora. E de repente vi, digamos assim, aquilo que o Frantz Fanon havia chamado de Danae de la Terre, né, os danados da terra, entrando na sala e criando, era uma coisa absolutamente nova, né? E com todos os países presentes. E graças à ação conjunta desses países, do G20 com o G90, chamado G90 era esse grupo que reunia países menores, não tem tanta gente, porque tem muito país que é membro da ONU que não é membro da Organização Mundial do Comércio ainda. E conseguimos ter uma plataforma comum, foi apoiada até por algumas ONGs, acho que a Oxfam era muito ativa nisso, e conseguimos fazer o que era o objetivo central, que era estabelecer uma data final para a eliminação dos subsídios à exportação agrícola. Bom, levou-se 10 anos para depois concretizar isso, mas de qualquer maneira, isso foi em 2005, como a rodada foi interrompida por outros motivos, não contou. Mas agora, em 2015, nesse acordo da reunião maior, né, que foi a última reunião, se conseguiu chegar a isso. Eu dou isso como exemplo, porque essas coisas todas estão muito ligadas. Quer dizer, esse entendimento entre os países em desenvolvimento é muito importante. Quer dizer, desde o início, a concepção do G15, por exemplo, era talvez uma concepção ilusória, mas era poder dialogar com o G7, né? Era ter um grupo de países em desenvolvimento. E essa capacidade de ação conjunta ficou demonstrada. Mas tudo isso também tinha que ter reflexo na cooperação efetiva, né? Então, eu estou ligando isso para que as pessoas entendam que, ao mesmo tempo, há um interesse, não há dúvida, nenhum país pode agir na área internacional de forma totalmente desinteressada, não existe essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, existe uma generosidade real. Quer dizer, você tem um interesse em trabalhar com outros países. O governo do presidente Lula, em que eu fui ministro, foi pródigo em iniciativas novas. Primeiro, a Unasul, pela primeira vez em 200 anos, para os asiáticos e para os africanos, isso deve soar estranho. Pela primeira vez em 200 anos, os países da América do Sul criaram um grupo de países que podiam dialogar entre si sem necessariamente a presença norte-americana ou europeia. Nós temos nada contra, mas somos países que tinham interesses comuns e visões comuns dos países da América do Sul. Depois fizemos, mais tarde já, enfim, resumindo um pouco, algo que veio a se chamar CELAC, toda a América Latina e Caribe. Mais uma vez, em 200 anos era a primeira vez, 200 anos de vida independente, não todos, né? Os países do Caribe, o Caribe britânico tem independência mais recente.
Mas, digamos, falando de um modo geral, em 200 anos de vida independente, se conseguiu fazer uma reunião de países desenvolvidos. O que os africanos e asiáticos já tinham feito em Bandung e já tinham feito com a União Africana, nós só conseguimos fazer nessa ocasião. Nada contra os Estados Unidos e o Canadá, mas os problemas dos Estados Unidos e Canadá, aliás, temos cooperação trilateral importante com ambos os países, o Brasil tem, mas os problemas deles são outros, a agenda deles era outra. Eles tinham, eu me lembro, eu trabalhei na Organização dos Estados Americanos, a gente falava do hemisfério. O hemisfério era algo muito estranho, porque tinha uma linha que passava pela Groenlândia. O hemisfério era um hemisfério concebido do ponto de vista da Guerra Fria, né? A Guerra Fria não era conosco. Como disse o presidente Lula uma vez, quando esteve lá com o presidente Bush da primeira vez, e o presidente Bush falou um pouco da questão do Iraque, da preocupação, assim, a minha guerra é outra. A minha guerra é acabar com a fome, né? A minha guerra é acabar com a pobreza, é levar saúde ao povo. Então, era uma visão outra, né? Assim, respeitando os problemas que cada um possa ter, mas a nossa visão era outra. Então, nós também procuramos, ao lado dessas iniciativas, digamos assim, que envolviam as negociações comerciais, que acabaram tendo reflexo em outras áreas, criamos vários grupos. Criamos, por exemplo, fizemos a primeira reunião com os países árabes, entre a América do Sul e países árabes, fizemos uma reunião com os países africanos, a América do Sul e países africanos. Foram se criando outros grupos. Muita gente até criticava o excesso de grupos. Fizemos um grupo bem pequeno, porque achávamos que poderia ser prático para poder tomar iniciativas, que era o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, que tem projetos até com a própria OIT hoje em dia, pelo que eu entendo, e teve projetos no Haiti, teve projetos na Guiné-Bissau, porque naturalmente não é que se quisesse excluir ninguém, mas com um grupo pequeno é mais fácil de você chegar a um entendimento, e nós tínhamos essa ideia de que havia em comum entre esses três países, o fato de serem três países democráticos, três países multiétnicos, e cada um em um continente do mundo em desenvolvimento. Então, é uma característica muito especial. Eu não vou entrar aqui em outra história, mas para quem tiver curiosidade, os próprios BRICS, de certa maneira, embora a expressão já tivesse sido criada pelo Jim O'Neill, os próprios BRICS têm muito a ver com o IBAS, porque nós recebíamos pedidos do ministro russo e do ministro chinês. O ministro russo era mais conosco, o ministro chinês mais com a África do Sul, queriam ter uma relação especial com o IBAS, e acabaram tendo através da criação dos BRICS. Mas isso já é um outro capítulo, é importante também para o BRICS. Mas, enfim, o fato é que o Brasil passou a se envolver em algumas dessas outras ações, no Haiti, de maneira muito, muito profunda, não só pela presença militar, mas queríamos dar uma ideia diferente, de diferença. Eu me lembro que houve uma conferência, em algum momento, de novos tipos de operações de paz, o Haiti servindo como modelo. Não que a gente tenha resolvido todos os problemas do Haiti, mas de qualquer maneira não se limitar a operações de paz que não se limitassem ao aspecto de segurança, mas também pudesse contribuir para o progresso do país, e até também com a própria OIT também temos programas ligados ao trabalho decente, claro. Enfim, eu não vou fazer um relato exaustivo aqui sobre os projetos que você conhece melhor do que eu, mas eu queria acentuar muito esse aspecto de que há um profundo sentimento de solidariedade nessa cooperação sul-sul. Claro que o interesse tem que estar presente, você tem que haver um interesse mútuo, mas a ideia da solidariedade é algo muito forte. Você não pode ter até um benefício a longo prazo, né? No Brasil, perguntar, o Brasil faz isso porque quer ser membro permanente do Conselho de Segurança? Eu não sei, claro, perguntar, quer ser membro permanente do Conselho de Segurança? Quero. Mas se você não for membro permanente, vai continuar fazendo isso? Eu falei, vou, porque eu acho que isso faz bem. Então, bem para o mundo, bem para a paz e bem para o progresso. Então, esse sentimento eu costumava dizer, e eu acho que isso tem muito a ver com a cooperação sul-sul, a propósito da nossa presença no Haiti, porque era muita crítica, às vezes, interna no Brasil. O Brasil está gastando dinheiro nisso, nós temos pobres aqui no Brasil, e temos regiões muito pobres, favelas famosas, mas também regiões do Nordeste brasileiro. E eu costumava dizer, inspirado até no que eu tinha visto ali no campo brasileiro, não precisa ser rico para ser solidário. Aliás, em geral, as pessoas muito ricas acabam sendo pouco solidárias, né? E eu acho que, digamos, há uma solidariedade natural entre aqueles que conviveram com a pobreza, conhecem a pobreza, ainda que não tenham individualmente passado por ela. Então, era um pouco essa sensação que nos inspirou
E a ideia de que a política externa tem que ser feita também com um elemento de aquilo que os anglo-saxões chamam de compassion, né? Você não pode imaginar uma política externa feita exclusivamente na base do interesse. Eu mencionei aqui programas como no Haiti, vários, né? Um programa, por exemplo, muito interessante que chegou. Eu não sei mesmo o que a gente fez com o Haiti, desculpe aqui, isso que acho que a gente fez separadamente com o IBAS. Tinha um programa do IBAS que era muito interessante, que o Haiti tinha um problema imenso de lixo na rua, de muito grande quantidade de lixo. Então o programa era coletar lixo, você dava emprego para as pessoas, estavam coletando lixo, e transformar o lixo em pellets de combustível, que era um outro problema do Haiti, porque destruía o pouco de mata que ainda tinha para transformar em combustível, que é talvez um dos principais problemas, inclusive de balanço de pagamentos, a compra de petróleo, gasolina. Enfim, programas desse tipo. Na África, também, para não entrar em muitos programas, como Moçambique, fizemos um programa muito importante na área, o Brasil fez, na área de antirretrovirais, né, que é uma coisa única praticamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Moçambique, eu já tinha ido antes, mas como no governo do presidente Lula, já tinha havido no começo de cooperação na área de AIDS, SIDA, né, como dizem os portugueses, e eles disseram, não, nós queremos fazer uma fábrica. E foi feito, está ainda, claro, os princípios ativos é comprado na Índia, mas há uma formulação feita localmente. E outro programa muito interessante, o qual eu acho que agora tem a participação também da OIT, no que diz respeito às práticas de trabalho decente, é um programa do algodão nos países do chamado Port of Four. São 4 países muito pobres, se juntando aqui, que é o Togo, né? Burkina Faso, se não me engano, Mali, Benin, Tchad. Quando eu vi a semelhança do interesse na eliminação dos subsídios ao algodão entre o Brasil e esse país, eu falei, nós temos que ter uma operação técnica com ele. A gente tem que entender a importância de poder exportar o algodão e algodão de melhor qualidade. E fomos lá, o atual diretor-geral da OMC, antigamente era o subsecretário de Assuntos Econômicos, visitou um ou dois desses países, e acabou que a nossa empresa de agropecuária, que é uma importante empresa, Embrapa, abriu um escritório em Gana. Aparentemente agora está com dificuldades financeiras, está fechado, mas fez um programa em maio, e eu fui lá colher com o presidente, depois foi derrubado, como é que chamava? ATT, era o apelido dele, acho que era Turri. E lá, então, eu fui colher com ele a primeira amostra do algodão que foi plantado com a ajuda da tecnologia brasileira. Então, isso é uma coisa que gratifica, você sente o resultado prático. E, hoje em dia, uma cooperação da OIT, se desenvolvendo um programa para que também nessas plantações de algodão isso seja feito com um trabalho decente. Bem, esses exemplos poderiam se multiplicar. Eu acho que há muita coisa, por exemplo, que poderia fazer, pelo que eu vejo, na área ligada à saúde, ao trabalho. Eu agora tenho ficado mais envolvido, parece aí, eu estou falando aqui meu nome exclusivamente, mas como presidente do Conselho da Unidade, que se dedica a contribuir para a erradicação da malária, tuberculose e AIDS. Eu acho que há muita coisa que se poderia fazer em relação ao trabalho e experiências práticas também. A OIT certamente tem trabalho sobre isso, e eu acho que os países seguramente poderiam cooperar, porque não é só no domínio, digamos, de uma nova tecnologia. Às vezes é uma coisa, são boas práticas, é você conseguir se inspirar no exemplo do outro e encontrar soluções específicas. E eu acho que ninguém faz política externa, quer dizer, tem gente que faz, mas eu acho que não vale a pena fazer política externa se você não tiver uma certa dose de paixão. Né? Uma frase de um escritor que eu estou relendo agora, Stendhal, feliz aquele que pode fazer da sua paixão o seu ofício, da sua paixão o seu métier. Né? E eu acho que, digamos, esse exercício efetivo da solidariedade, que é a cooperação sul-sul, é a prática no sentido das pessoas. É muito comum as pessoas perguntarem, mas o que tem de prático? Né?
Mas o prático não é às vezes o imediato, mas o prático é você conseguir mudar concepções, mudar maneiras de agir e, no longo prazo, possibilitar o avanço dos países. Então, eu não consigo conceber uma política externa para o Brasil, não posso falar dos outros países, mas não posso conceber que não tenha uma forte ênfase na cooperação sul-sul. Ela deixará de ser política externa, ela será a reação a uma agenda feita por outros países. Eu acho que se tem alguma coisa muito importante, se eu posso terminar com isso, nessa estrada, nesse caminho para Buenos Aires mais 40, é reafirmar que todos nós somos sujeitos da história e não apenas objetos da história. Nós não somos obrigados a ter posições em relação a temas que outros fazem. Nós temos que fazer os temas, nós temos que fazer a agenda. Eu acho que essa reunião do Buenos Aires mais 40 é a prova de que os países em desenvolvimento, sim, podem fazer a agenda do mundo. Obrigado.